Oi, gente! Hoje eu começo uma série de vídeos sobre o gótico, começando pela origem do gótico, que não tem nada mesmo a ver com isso aqui. With digital grace, bronze and bright, AI lore of it down, a captivating sight. O gótico começou aqui, na Idade Média, e não foi na literatura e nem na música. O gótico começou na arquitetura, mais precisamente na arquitetura de catedrais. Ou seja, o gótico nasceu no cristianismo. Essas catedrais tinham esses amparos externos aqui, chamados de arcobotantes. Não vou aqui me aprofundar tecnicamente sobre a função dos arcobotantes, pois esse canal é sobre cultura pop e não arquitetura. Mas esses arcobotantes e também esses arcos, chamados de arcos ogivais ou arcos em ogivas, permitiam catedrais com paredes mais finas. E também torres gigantescas, pois havia na época a busca pela verticalidade. O cristianismo na época buscava com isso ficar mais perto do céu e de Deus. Permitiam também encher as catedrais de vitrais, que enchiam o ambiente de luz natural e efeitos de cor, considerados manifestações da luz divina. Havia também detalhes góticos em outras construções, como em castelos e pontes com arcos ogivais. Esse tipo arquitetônico era chamado de obra francesa. O termo gótico surgiu depois, através dos artistas do Renascimento e de forma pejorativa, como sinônimo de bárbaro, não clássico, e até mesmo de mau gosto. Pois os artistas renascentistas buscavam reviver a arte clássica de Roma e Grécia. Giorgio Vasari, um famoso pintor e historiador de arte do Renascimento, é frequentemente creditado por popularizar o uso do termo. Para Vasari e seus contemporâneos, a arquitetura com seus arcos ogivais, vitrais coloridos e estruturas elevadas lembrava a arte dos godos, um povo que eles associavam à destruição da civilização clássica. Portanto, a palavra gótico deriva dos godos, um povo que teve um papel significativo na queda do Império Romano. Hoje em dia, quando pensamos no gótico na literatura, no cinema e na subcultura gótica dos anos 80, o que mais nos chama a atenção são os elementos sombrios, intimidadores, grotescos e até aterrorizantes. Bom lembrar que a arquitetura gótica era bela, mas havia também as grotescas gárgulas. Além das gárgulas, as fachadas e os interiores eram adornados com inúmeras esculturas representando cenas bíblicas, santos, demônios e criaturas fantásticas. Algumas dessas representações de figuras demoníacas, julgamento final e sofrimento poderiam ser bastante assustadoras e servir como lembretes visuais das consequências do pecado. A imensa altura das torres que pareciam alcançar o céu causavam uma sensação de temor, pequenez e insignificância. Havia labirintos nas catedrais góticas. Mas não eram labirintos no sentido moderno de estruturas confusas destinadas a confundir as pessoas e fazer com que se perdessem. Havia mais o significado e propósito de penitência e purificação dos fiéis, que peregrinavam por ele, a pé ou de joelhos. Mas o que tornou-se mais marcante no gótico é algo que não surgiu no período gótico. Surgiu aqui, na Grécia Antiga, na filosofia dos estoicos, mas marcou muito a Idade Média. Com objetos como crânios humanos, velas se extinguindo e ampulhetas simbolizando a passagem do tempo e a brevidade da vida. Estou falando do que ficou conhecido no cristianismo medieval como memento mori, em latim. Saiba que você vai morrer. Para os cristãos, o memento mori serve como um lembrete constante da natureza transitória da vida terrena e da urgência em se buscar a salvação. Posteriormente, memento mori passou a ter o significado mórbido que conhecemos no gótico, inclusive com os encontros em cemitérios. Dentro do memento mori, havia a chamada dança macabra,
com pessoas dançando com a morte, geralmente representada por caveiras, para lembrar a todos que, independentemente de sua posição social, riqueza ou poder, a morte é inevitável e igualitária. Reis, papas, nobres, camponeses, jovens e velhos eram todos representados dançando com a morte, enfatizando que ninguém escapa de seu abraço final. O gótico começou como um tipo de arquitetura da Idade Média que buscava a luz e o sublime. Na literatura e no cinema virou sinônimo de coisa sombria, melancólica e muitas vezes até macabra e sobrenatural. No começo dos anos 80, o gótico se manifestou principalmente no rock e na moda. Falarei mais sobre isso em outros vídeos. Então, deixe logo o seu like e se inscreva no canal.